Mas como é que ele entendeu que a dissociação nessa pessoa estava se manifestando de uma forma negativa e que ela podia simplesmente ter algo a mais que os outros e uma criatividade maior que era só ser canalizado para algum lugar? Então, na época ele ainda não tinha percebido isso. Tanto que ele foi estudar com um cara chamado Jean-Martin Charcot, que ele era diretor de uma escola na França chamada Salpêtrière. O Charcot disse assim, cara, vem trabalhar comigo. O Charcot, ele era o cara que ensinou o Freud, que tentou ensinar, porque o Freud não conseguiu aprender muito bem. Isso é histórico. O Charcot tentou ensinar o Freud a usar a hipnose. Porque o Charcot tinha a ideia de que a hipnose era uma ferramenta efetiva para tratar a histeria. A histeria, em meados de 1890, 1900, ela era tipo assim, a doença de tudo. Eu não sei o que eu vou te dizer, é histeria. É tipo a virose de hoje, tá ligado? Eu não sei o que esse cara tem, ele tem virose. Naquela época era histeria. Pra te ter uma ideia, tem uma dissertação de um cara da Universidade do Porto, de ali 1897, 1899, que, cara, ele dizia que a histeria era uma das explicações pra gota. Que, tipo, não tem nada a ver com histeria, tá ligado? Então, é só pra ter uma ideia. Tipo, era uma condição que os caras diziam que podia ser qualquer coisa. Dores de cabeça era histeria, entendeu? Dores nas costas era histeria. Então, e 2 modos de curar a histeria naquela época, a concepção era a primeira casando e a segunda transando. Tanto que o vibrador, né, ele tem uma história relacionada a isso. O vibrador era uma ferramenta de curar a histeria. Ainda é. Então, caramba, mas essa é a origem mesmo do vibrador? Tem algumas histórias que dizem isso, né? Que era uma ferramenta que acabava fazendo as mulheres gozar e acabava levando a cura daquela timidez, vamos dizer assim, daquele recato, porque... mas a timidez era vista como histeria, então, né? Era vista como histeria. Entendi. E porque, tanto que a histeria vem de útero, que era tipo uma condição das mulheres. Segundo a visão da época, entendeu? Entendi. Por isso que chamavam as histéricas de Charcot, que eram as mulheres que Charcot tentava tratar. Entendeu? Inclusive tem até umas fotos, tem um cara chamado Paul Richer, que, cara, ele tentou estudar essas coisas, ele foi atrás dessas coisas, tá ligado? E também tinha um contato com o Charcot. Por exemplo, o Parkinson, tá ligado? A doença de Parkinson é por causa de um cara que foi aluno do Charcot. A síndrome do Tourette era por causa de um cara que foi aluno do Charcot. O Freud foi aluno do Charcot. Então tu tem uma ideia do quanto esse Charcot era foda pra caralho, tá ligado? E essas histéricas do Charcot, elas foram analisadas por muita gente, cara. As pessoas iam pra lá pra conhecer a tal das histéricas de Charcot, que eram as mulheres que tinham os seus padrões psicomotores semelhantes à da possessão. Então tu vê que o fenômeno é o mesmo. O que muda são as leituras, são as interpretações daquele fenômeno. O religioso vai dizer que aquilo ali é possessão, né? O outro cara lá vai dizer que é uma dissociação. O outro cara vai dizer que é uma histeria. Então vai mudar muito, cara. Vai mudar muito. O que não muda existe um padrão psicomotor na possessão, na histeria, nos êxtases, por exemplo, que é muito semelhante. O que isso nos comunica? Isso nos comunica que atrás de todos esses nomes, atrás de todos esses conceitos, atrás de toda essa confusão, existe uma experiência que a gente precisa estudar. E por que essa experiência existe? Por que existe essa experiência em vez de não existir nenhuma experiência no lugar? Por que as pessoas têm esses padrões psicomotores? Foram feitas historicamente ao longo do desenvolvimento da psicologia e das ciências as mais diversas explicações. E ainda a gente não tem uma teoria cabal sobre isso. Algo que diga, cara, isso acontece por causa de tal coisa. Por quê? Porque nós temos grupos científicos que estão muito preocupados na sua reserva de mercado, no seu status, na sua verdade, na sua teoria, e acabam não pesquisando aquilo de modo interdisciplinar. Então é que nem aquela frase, né? O cara que sabe usar martelo, todo problema é prego. Então o cara vai analisar todo o mundo, todo o universo, todos os acontecimentos sociais com base na sua teoria. Sim. E o que a gente está precisando hoje é de interdisciplinaridade. É uma pessoa que saque das teorias da sociologia, que saque das teorias da psicologia, da antropologia, das neurociências, para unir esses campos em torno do entendimento comum sobre aquilo. Uma coisa que hoje a gente pode entender em relação a todos esses fenômenos esses fenômenos comumente envolvem uma experiência de dissociação.
E essa dissociação, ela pode ser patológica, ela pode trazer malefícios para as pessoas, elas podem trazer danos para as pessoas, como pode se tornar experiências positivas, experiências saudáveis. Por exemplo, no contexto religioso. Cara, tem pessoas que têm a sua possessão na sua religiosidade lá e tem uma saúde mental excelente. Sabe? Tem outras pessoas que têm a sua possessão na sua religião e sofrem, são angustiadas, têm depressão, são totalmente doentias, têm comorbidades psiquiátricas, tem esquizofrenia, tem alguma psicose. Então, o fenômeno é o mesmo, mas aquele fenômeno pode se manifestar de formas muito diferentes.